Todo mundo gosta de mim? Os funcionários me amam? Todas as minhas ideias são boas? Ninguém reclama dos meus horários, nem das minhas férias de 60 dias ao ano? Afinal, o filho do dono é mesmo competente e adorado ou vive em uma bolha causada pela sua relação familiar? Como sucessores podem lidar e se preparar para conviver com esse tratamento diferenciado que seus sobrenomes trazem? Como podem obter feedback realista de sua própria competência? Esse é o tema do Papo Reto de hoje, um canal em que Adriana Neto e eu, Gustavo Setti, falamos, entre outros temas, sobre a vida real das famílias empresárias. Acho que tem uma coisa muito legal da gente conversar, que eu acho que é o seguinte: muitos jovens, ou jovens há mais tempo ou há menos tempo, que se questionam se são competentes, né? E por quê? Porque se você sempre trabalhando na empresa da tua família, é óbvio que as pessoas vão falar que você é lindo, que você é bom, que você é competente. Eu diria que 99% das vezes você só sabe mesmo o tamanho da tua competência, né? Se você é competente, se você trabalha fora do negócio da família, porque assim, quem vai ser o louco que vai demitir o filho do dono, o neto do dono? Vai falar que ele é burro, que ele é limitado? Não, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma grande questão. Então, para a questão da autoestima, é fundamental, para a construção da autoestima do herdeiro, é fundamental que ele trabalhe em outros lugares, para que ele aí tenha esse dado de realidade. Porque senão não dá para saber mesmo, nem eu vou saber, não sei se ele é competente ou não. O cenário é muito favorável. E você, qual a tua experiência sobre essa questão? Sobre ser competente, você sentia com a noção da sua competência, da sua performance, trabalhando na empresa da tua família? Isso é uma ótima questão, porque eu trabalhei na empresa da minha família em dois momentos muito diferentes. Eu trabalhei quando eu era adolescente, lá tinha 16, 17 anos, e não sabia praticamente nada de negócios, e aí eu acho que eu acreditava naquela puxação de saco, naquelas risadinhas, todas as piadas que você conta, todo mundo dá risada, eu ia jogar bola com o pessoal da fábrica, passa a bola para ele e tal. E aí eu fiquei quase 20 anos fora da empresa da família, construí uma carreira, graças a Deus, com altos e baixos, mas que foi vencedora. E quando eu voltei... Graças a Deus não, graças a você. Obrigado. Quando eu voltei, é engraçado o que você fala, porque você percebe esse teatro. Quer dizer, você, no fundo... Essa paparicação, né? É muito óbvio, né? Muito... Quer dizer, você não erra... Depois... Você não erra, você não engorda, você não chega atrasado. Não, tudo bem, a gente adiou a reunião, né? Então, mas internamente, eu acho que o herdeiro sabe que a competência dele uma hora vai cobrar o preço, né? Então, eu não sei, acho que esse teatro todo, ele não engana o herdeiro muito tempo, né? Se o herdeiro se enganar, ele tá ferrado. Não, mas assim, alguns herdeiros se enganam. E aí, queria fazer dois comentários. Eu lembro de uma herdeira que leu meu livro, e aí ela me ligou no dia seguinte falando: Adriana, eu chorei a noite inteira. Falei, por quê? Ela falou, porque você disse que os funcionários nunca amam os herdeiros. Falei, claro que não, eles têm muita inveja dos herdeiros. Ela falou, eu jurava que todos me amavam, que eu era ótima, que eu era linda, e caiu a ficha. Isso para ela foi um baque. Ela falou, nunca ninguém tinha me dito isso. E isso era uma pessoa de uma das maiores famílias do país, que tinha passado por tudo quanto era consultorias e cursos. Ela falou, nunca ninguém falou isso. Eu falei, mas é a coisa mais óbvia. Sim. Né? E outra coisa, eu lembro dos fundadores falando nas aulas, imagina, na minha empresa, o herdeiro, meu filho ou meu neto, ele é tratado como um funcionário. Isso eu já ouvi muito. Aí eu falo assim, eles sofrem bullying? Todos ficam quietos, claro que não. Então não é tratado como um funcionário. O funcionário sofre bullying.
Sim. Então, essa é a pergunta-chave. Sofre bullying? É. Não sofre, então não é. Essa é... Sim, essa ninguém fala, não. Claro que não sofre. Algum funcionário vai fazer bullying? Ou alguém... Ele vai ser colocado na geladeira? Não. Então... Mas eu acho que você tem razão. Eu acho que, de fato, quando eu pego a minha primeira experiência, eu acreditava que eu era aquilo tudo. Depois, quando eu voltei já com uma carreira fora, mudou muito. E é curioso que ter tido uma carreira fora teve um outro ganho, porque eu me sentia muito questionado, né? Eu entrei na empresa, quer dizer, eu saí de São Paulo, de um grande banco, trabalhava de terno e gravata, de repente fui trabalhar no agronegócio, no interior do Brasil, numa empresa muito menor, e eu me sentia muito questionado. E esse almofadinho aí não vai dar conta, né? E aí eu fiz um plano que a empresa ia levar 1 a 2 anos para se recuperar, e fui fiel ao plano. E era muito questionado, né? Não é, o duro é que, assim, diferente do mundo corporativo normal, quando você não é do sangue, é um questionamento velado, é um questionamento no caras e poucas, é um questionamento no chico-chico ali do refeitório, né? Então você precisa ter, de fato, criado uma casca para superar esse questionamento. Quer dizer, todo mundo puxa seu saco, mas por trás ali, por baixo dos panos, debaixo do iceberg ali da água, você sabe que está rolando um questionamento. Todo mundo morre de inveja. Quanto tempo esse cara vai aguentar, né? Então, eu acho que, de fato, o sucessor passa muito por isso. E, gente, provoca inveja, natureza humana. Quem não tem inveja do tal do herdeiro que tem tudo, que pode tudo, que tem emprego garantido? E aí, até uma cena aqui, falando dessa inveja, uma vez eu fui contratada por um banco para dar aula para os gerentes do private, né? Para mostrar como era a vida de herdeiros desse público high level. E para mim uma coisa importante era mostrar que eles sofriam. Só que eu falei, gente, se eu contar isso, ninguém vai acreditar. Aí eu levei 3 coaches que eram muito sensíveis, tinham passado por situações muito difíceis e falaram de sofrimento por ser herdeiro. Assim que eles saíram, o que eu ouvi foi, Adriana, claro que você acha que alguém sofre com essa conta bancária? Então, assim, as pessoas não acreditam que quem tem dinheiro, quem tem empresa, emprego garantido, que sofre. E isso gera inveja. Então, gente, natureza humana, isso faz parte da sombra. Então, não é porque o teu funcionário foi mal selecionado, faz parte da natureza humana. E eles nunca vão saber o que é ser herdeiro se nunca foi herdeiro. Ponto. Então, eles juram que isso não é verdade, que não sofre. Qual é a solução, Adriana? O que o herdeiro deve fazer para lidar com essa visão distorcida da realidade, né, que o sangue dele traz? Terapia cai bem. Terapia na veia, cai bem conviver com não herdeiros, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. Sim. Assim, eu sou extremamente contra herdeiro só encontrar com herdeiro e os programas de desenvolvimento serem só entre herdeiros. Isso vira uma bolha, você não tem dado de realidade. Então, eu acho que para o herdeiro é conviver com pessoas com diversidade. Pessoas que são herdeiros, que não sejam herdeiros, pessoas do mundo business, pessoas não do mundo business. A minha dica é vá para a vida, vá para o mundo. Quanto mais você for para o mundo, mais dado de realidade você vai ter e menos suscetível a essas questões você vai ficar. E assim, se você for trabalhar na empresa da família, vai saber que é assim, ponto. Mas você não vai se iludir, não vai se deprimir também. Você vai lidar como coisas que a gente tem que lidar. Eu tenho 1,5 m, eu tenho que lidar com 1,5 m que eu tenho, ponto. E tem coisas que a gente tem que lidar, ponto. Essa questão que você falou dos pais, mães acharem que tratam os filhos como iguais, né? Tem aquela passagem do livro do Ricardo Semler, né? Que ele fala que foi dar uma palestra para uns árabes ricos, acho que em Granada, ali na Espanha, né? E aí no coffee break ele estava vindo um papo de 2 árabes ali, né? E aí, eu trato meus filhos na linha dura, eles não têm nenhum tipo de moleza. Aí o amigo fala assim,
mas é aquele Boeing 747 que você deu para sua filha de aniversário. Mas peraí, né? Não dá para ser tão duro. Foi aniversário de 18 anos, vai, é só um presentinho, né? Então, assim, eles não enxergam, né, que Claro que não. o fundador, um dos motivos que o fez ser fundador é que ele não gostava de trabalhar em outras empresas e ter chefe. Então, ele não passou Claro, alguns passaram, né? Mas, de forma geral, ele não passou pela trajetória de Não mundo sei se é porque corporativo. não gostavam, às vezes foi porque ele teve a opção de ir na cidadezinha dele, tinha uma vendinha. Não necessariamente quem foi criar o próprio negócio é porque não gostava de ter chefe. É porque às vezes foi o que apareceu. Surgiu, né? Apareceu, pintou, né? E aí eu lembro uma vez e assim, que eu diria, por favor, não coloquem seu filho com menos de 18 anos na classe executiva ou na primeira classe. Depois vai lá para trás é dureza, né? Eu lembro de uma cena onde eu e a gente estava também numa sala de aula, por um acaso a gente ia pegar o mesmo voo no mesmo dia, e eu brinquei com ela e falei assim, olha, se o seu lugar for o melhor, pode saber que você vai trocar comigo. Eu usei minha autoridade de professora e coordenar. A Adriana, com certeza, o meu é. E assim, ela estava na primeira classe, peguei o pai dela, mas deu uma bronca, uma dura. Falei, como é que você quer que essa menina tenha dado de realidade? E fala que era uma menina, uma graça, com musculatura. Ela não... Assim, como que você deixa ela na primeira classe? Deixa ela viver a vida, deixa ela viver a vida, deixa ela se experimentar, né? Então, assim, você não está fazendo o melhor para o teu filho, você está colocando numa redoma. Esse acesso muito fácil tira o tesão das conquistas, tira o fogo, né, da pessoa. Sim, e a coisa de viver as coisas na hora certa, com 40, 50, pelo amor de Deus, eu só imagino uma classe executiva. Mas com 18, você conhece gente legal, sabe? Passa por perrengue. Dormitório, né? Isso aí. Isso. Só contar mais um caso, que para mim foi o caso mais emblemático da minha carreira. Tava conversando com o herdeiro, e aí ele foi uma super família, para ver como assim, ele era poliglota, porque a família contratava babás diferentes, com diferentes nacionalidades, para poder ensinar idioma para o menino. Então, assim, ele conheceu o mundo inteiro, um hotel 5 estrelas, assim, tinha uma puta vida. Ele falou, Adriana, o melhor dia da minha vida foi quando, sei lá com quantos anos, ele viajou pra praia com os amigos, ele estava sem segurança, né? Ele bebeu, passou mal, e ele falou, e o melhor de tudo, eu fui assaltado. Isso foi o melhor dia da vida dele. Bem-vindo ao planeta. Porque ele foi gente. Agora sim, para mim isso é triste. Falar para uma pessoa que tem... Porque ter tudo é poder ter todas as vivências. Ele não teve. Ele teve uma parte muito restrita de vivência. Só vivência 5 estrelas. Isso é triste, porque ele poderia ter tido tudo, mas não teve. Então ele falar que foi o melhor dia da vida dele porque ele sentiu gente. É de cortar o coração, né? E dele ter sido privado de ser uma pessoa, de saber o que é uma pessoa comum, de conhecer a vida, né? Então, assim, queridos, assim, vocês não estão fazendo o melhor para os seus filhos? Ou comprando Boeing, ou colocando em classe executiva, ou em primeira classe. Você está os privando essas pessoas de conhecerem a vida e de passarem por situações inusitadas, gostosas, de conhecer gente. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa voltar a falar. E de conhecer o tesão da conquista, né? Sim. O tesão da magia da vida. O tesão de conquistar o dinheiro para comprar a executiva. Quer dizer, isso é uma... Tesão de viver, porque assim, talvez tem gente que não gosta. Acha um pouco executiva. Sim. Né? E tudo bem, então assim, não tem certo e errado. O bom é você ter opção e você ter experimentado de tudo para saber o que você gosta. Tem gente que acha muito chato. Tudo bem, não tem que achar legal. Mas o legal é isso, é você experimentar todos e falar, putz, prefiro isso. Acho que isso é o maior presente que você pode dar. Isso é ter privilégio, isso é poder tudo.
Poder tudo não é só andar de primeira classe. Poder tudo é poder andar em todas as classes. Isso sim é poder tudo. Eu acho que essa é uma quebra de paradigma que a gente tem que provocar aí nesse grupo da elite.